Olá pessoal, se você não conhece o meu canal, seja bem-vindo. Se você já conhece o meu canal, seja bem-vindo de volta. Há um mês atrás foi realizado as candidaturas para aquisições de casa no Zango 5. E há uma semana atrás foi realizado um sorteio para atribuições das mesmas casas no Zango 5. Foi realizado um sorteio porque simplesmente houve muitas candidaturas e muitas satisfazeram o critério de seleção de base. Então, foi desenvolvido um software por estudantes da Universidade Católica para fazer um sorteio e fazer atribuições das casas. Mas, logo após esse sorteio, saiu um vídeo de dois jovens a contestar os resultados do sorteio, dizendo que o software que fez o sorteio foi sabotado ou foi feito de maneira a beneficiar alguns e a prejudicar os outros. Bem, neste vídeo eu vou fazer a análise dessa situação do ponto de vista tecnológico e no fim deste vídeo darei a minha opinião de como deveria ser os próximos concursos na qual vão utilizar sistemas informáticos para tomar a decisão. Porque em um dado momento isso põe em causa a integridade das instituições que fazem estes concursos e também uma forma também de manter o prato limpo entre quem? Entre as instituições, o governo e os candidatos, que somos quem? Somos nós, o público. Então, vou te pedir que não saia daí, compra uma bebê, me deixa uma quiçonga para comprar o vídeo, porque agora é que? Agora é hora de introdução! Bem, estamos de volta pessoal. A primeira coisa que vamos fazer vai ser o quê? Vai ser fazer análise do vídeo dos jovens que contestaram o resultado do sorteio. Vamos fazer o quê? Eu vou passar aqui o vídeo e vocês ficam atentos para ver os argumentos dos jovens, os argumentos que eles fizeram e vamos analisar esses argumentos. Então, vou passar o vídeo para nós vermos o quê? O primeiro argumento e depois vamos fazer o quê? Logo após vamos fazer a análise desse argumento. Então, passa o vídeo. Estamos aqui a ver o sorteio. Estamos a verificar que há algo que não está muito explicado. Então, se os números vêm de forma aleatória, não é? Os candidatos, os números saem daqui do sorteio que aparece nesta tela, posteriormente vem impressa. Por que que o número aqui de candidatos não diminui? Já que a numeração vem de forma aleatória, os números que estão aqui são os mesmos que dão para aqui. Aqui tem 400 e tal desde aquela hora, aqui já temos 100 e tal. No mínimo aqui tinha que ter 300 e tal, quer dizer que esse algoritmo não foi bem feito, não dá uma credibilidade geral. Então, se você ficou atento como eu, você viu que o primeiro argumento do jovem foi o seguinte: ele disse que se estão a fazer sorteio, estão a tirar um número aleatório ou um candidato aleatório da lista da esquerda e pôr na direita, então como é que na lista da esquerda o número de candidatos continua o mesmo, mas na direita continua a crescer? Bem, vendo este argumento, eu vou dizer que isto não é um argumento necessário para dizer que o software foi sabotado, porque em programação existe chamadas as pequenas falhas, e isso deve ser uma pequena falha simplesmente de quê? De atualização da interface gráfica, a interface que mostra que a lista da esquerda, o número selecionado e a lista da direita que põe aqui os selecionados. Bem, eu acho que se me pôr no ponto de vista destes dois jovens, eu acho que ele está pensando num sistema seguinte. Por exemplo, não sei se você se lembra, quando nós éramos crianças, quando éramos putos, nós, por exemplo, quando quiséssemos jogar futebol, por exemplo, né, pegávamos que, como não quiséssemos tirar a partida de ninguém, porque nós sabemos que nós já sabíamos quem são os fracos, quem são os fortes. Então, para não se porem todos fracos de um lado, todos fortes de um lado, fazíamos que selecionávamos dois capitães, e esses dois capitães tiravam um por um e construíamos o quê? Uma equipa, ou construíamos duas equipas bem equilibradas. Então, quer dizer que pegávamos, por exemplo, se éramos 15 ou 14, pegávamos os capitães selecionavam um, metiam na equipa dele, outro na equipa dele, um de cada vez. Depois acabávamos com duas equipas bem equilibradas. Eu acho que esse é o tipo de cenário que esses dois jovens estão a tentar pôr, mas calha que neste caso, ok? As pessoas que fizeram software, os estudantes que fizeram esse software, não se importaram com estes dois casos de que não queriam que no final tivesse duas equipas equilibradas, porque simplesmente o que nos interessa nesse caso é que são as pessoas que foram selecionadas, porque os que não foram selecionados não nos importa, porque não vamos fazer nada com eles, mas os que foram selecionados vão fazer algo com eles para quê? Para prosseguir o processo de seleção das casas ou de atribuições das casas. E também, por que eu digo que isso é uma pequena falha? Simplesmente porque em programação ou em desenvolvimento de software, nós chamamos isso de quê? De bug. O que é um bug? Um bug nada mais do que uma falha, ok? Mas existem vários tipos de falha. Nesse caso, essa falha é uma falha dita falha mínima. É simplesmente uma falha, mas que não impede o sistema geral, no global, dar o resultado que nós esperávamos. Nesse caso, era tirar um elemento aleatoriamente da lista da esquerda para pôr na lista da direita, o elemento U, candidato que foi selecionado. Então, eu acho que isso não é argumento suficiente para dizer que o software foi sabotado. Agora vamos passar o vídeo para fazer a análise do segundo argumento dos jovens. Então, agora vamos passar o vídeo. Depois outra pergunta que foi o seguinte:
Se os números não saem daqui, mas vêm para aqui, o algoritmo gera os resultados de forma aleatória, quer dizer que o próprio algoritmo pode repetir o mesmo número. Quer dizer, foi inserido Sim, o mesmo comando para repetir o mesmo número. Sim, pode ser que esses números já foram programados pelo algoritmo, a instrução foi dada para gerarem só estes números. Bem, se você estava atento como eu, você viu que o segundo argumento do jovem foi o seguinte, que se estamos a tirar um número aleatório desta lista e estamos a pôr na segunda lista um candidato aleatório, quer dizer que nós podemos, se não estamos a diminuir essa lista, mas a lista da direita está a aumentar, quer dizer que nós podemos tirar mais de uma vez o mesmo candidato na lista da esquerda e pôr na direita. Outra vez, eu vou dizer que isso não é um argumento suficiente para dizer que o software foi sabotado, porque nós não estávamos lá presentes no momento que os estudantes desenvolveram esse software. No mínimo, se você quer saber se na verdade eles não tomaram em conta essa situação de que não se deve tirar mais de uma vez um candidato na esquerda para pôr na direita, okay, nesse caso ele devia ter duas casas, não estávamos lá presentes para dizer que isso foi um erro, eles não tomaram em conta isso. No mínimo que nós devíamos fazer, okay, era pegar o software e analisar linha por linha para ver se na verdade eles tomaram em conta isso ou não. Então, outra vez, isso não é argumento suficiente para dizer que o software foi sabotado. Lamento dizer isso. E outra coisa, não significa que estes jovens estão errados, não. Simplesmente a ideia deles é muito válida e muito mais orientada para o lado que o utilizador. Quem são os utilizadores? Somos nós, os candidatos. Bem, eu não participei desse concurso, mas são quem? São os candidatos, são quem? Os utilizadores finais. E essa ideia desse jovem é muito válida. E vou tirar só um momento para dar crédito nesse jovem, porque simplesmente ele merece palmas. Por que eles merecem palmas? Porque esses dois jovens acabaram de mostrar que, na etapa de desenvolvimento de software, os utilizadores finais devem ser questionados, devem ser entrevistados para ser perguntado o que eles esperam, ok? O que eles esperam na interface gráfica final, o que eles esperam como resultado. Nesse caso, quem são os utilizadores finais? Os utilizadores finais são quem? São os candidatos, as pessoas que concorreram para quê? Para ter uma casa no ângulo 5. Quer dizer que esses candidatos deviam ser entrevistados na etapa de desenvolvimento do software para lhe perguntar, olha, no dia do sorteio, o que é que vocês querem ver na interface para vocês terem confiança no sorteio, para verem, na verdade, que o software selecionou aleatoriamente um membro da esquerda para pôr na direita. O que é que vocês querem como interface? Querem o quê? Querem um botão, querem a visualização da lista, querem isso, querem isso. Então, quer dizer que esses jovens merecem outra vez as palmas, merecem muito crédito. Então, agora estão a justificar por que estes dois jovens não estão errados e também por que os desenvolvedores também não estão errados. Simplesmente porque existem dois caminhos que nos levam à solução. Primeira coisa, para saber qual é a solução, precisamos saber qual é o problema. O nosso problema é o seguinte, existem muitas candidaturas que satisfazem os critérios de base. Então, para não dizer que não, vamos tirar esse, vamos tirar aquele, para não dizerem que não, tiramos partida de alguns e de outros não, ou beneficiamos alguns e outros não, então foi feito um software para selecionar que aleatoriamente. Então, o problema é que selecionar um membro aleatoriamente e dizer que você tem uma casa, vamos fazer a atribuição de uma casa a ti. Então, por isso é que fizeram o software para dar solução neste problema. Mas existem duas soluções para esse problema, que é que a solução que já existe, que fizeram sorteio e selecionaram os candidatos, e uma outra solução foi a deste jovem. Então, por isso eu posso dizer que os dois são certos. E no software isso chama-se o quê? Isso chama-se Design Choice. O que é Design Choice? Design Choice é nada mais do que escolha de concepção. Quando é que chegamos nessa situação? Chegamos nessa situação quando temos mais de um caminho para chegar na mesma solução. Então, nesse momento, como não podemos implementar as duas soluções, precisamos escolher uma das duas. E nesse caso, os desenvolvedores desse software escolheram o quê? Escolheram a solução que mais lhes convém. Mas, quando existe um problema, um dilema de design choice, ok? De escolha de concepção, devemos fazer a escolha ou devemos partir pela solução que corresponde mais com o ponto de vista do utilizador. Mas, como neste caso não entrevistaram os candidatos, que são os utilizadores finais, então, a solução foi essa. De onde vem o contestamento destes dois jovens? E por isso é que eu quero dizer que eles também não estão errados. E as pessoas também que desenvolveram o software também não estão errados. Porque eram dois caminhos que levam na mesma solução. Então, pronto, aqui fica a minha análise da situação global, de um ponto de vista tecnológico, da ideia do jovem e das pessoas que fizeram o software, porque ninguém está errado. Bem,
Agora, deixando esse assunto do vídeo para lá, quero entrar num outro assunto que tem a ver com o assunto global que foi as candidaturas para atribuições de casa no Zango 5. Se houve injustiça nesse processo, eu não vou dizer que foi através de foi através do software, não. Eu vou dizer que foi muito antes mesmo de passarem para a etapa do sorteio. Por quê? Porque simplesmente eles realizaram as candidaturas através de um site web. Se você quer implementar sistemas informáticos para fazer esse trabalho, você deve ter em conta o tipo de sociedade que nós vivemos. Por exemplo, Angola, 98% da população, 90% da população não tem internet para acederem esse site web. Então daí já vem que a primeira injustiça, quer dizer que a população, a maior parte da população que deviam ter acesso às candidaturas não tiveram acesso porque simplesmente a maior parte da população angolana, 90% da população, 99% da população não tem um computador em casa nem internet para poderem acederem a sites webs. E aqui vem a minha opinião, ou a minha ideia de como devia ser os próximos concursos. Simplesmente, se querem impor ou querem implementar sistemas informáticos para facilitar as candidaturas destes concursos públicos, devem pelo menos pensar no tipo de sociedade onde nós estamos. Pelo menos vão em cada bairro, em cada município, instalam sedes ou instalam tendas com computadores e internet disposta para o público, para que o público venha e se inscreva, porque nem todo mundo tem internet nas suas casas. Então, aqui vai a minha ideia de como devia ser os próximos concursos. Um outro resultado é o seguinte. Uma outra inquietação que eu tenho, ok? Uma outra intriga que eu tenho é o seguinte: as pessoas são sempre as mesmas pessoas a concorrer nos mesmos concursos. Por quê? Porque simplesmente quando se realiza esse tipo de concurso, utiliza sistemas informáticos, tem de ter em conta os dados passados. Por exemplo, foi feito o concurso do Quilamba para buscar atribuições de casa. Essas mesmas pessoas que ganham, por exemplo, essas mesmas pessoas que ganham casa no Quilamba, podem ser as mesmas que vão ganhar essas casas no Zango 5, porque são sempre mais pessoas com os mesmos meios. Por exemplo, uma pessoa tal, uma pessoa X, por exemplo, João ou Pedro, que tem um salário X, ok? Trabalhava numa empresa X e tem um salário X, ele pode querer concorrer neste concurso do Zango 5. Por quê? Porque ele tem meios, ele justifica os critérios de base, o salário ou a idade e nacionalidade. Bem, mesmo se fosse eu, no meu caso, eu ia querer concorrer. Por quê? Porque eu satisfaço os critérios de base deste concurso. Então, quando está se fazer um novo concurso, deve-se ter em conta os dados passados. Por exemplo, as pessoas que já ganharam esse concurso, no outro concurso, que é realizado ao público, não se podem pôr essas pessoas. O software que vão implementar deve ter em conta as pessoas que já ganharam um concurso no Zango 5, se provavelmente o concurso for da mesma instituição. Então aqui vai a minha segunda intriga. Não podem ser as mesmas pessoas a ganharem sempre os mesmos concursos. Quer dizer que esse software devem tomar em conta o histórico, o que já se passou antigamente ou no outro concurso. Então aqui vai a minha segunda intriga e a minha segunda opinião ou ideia de como deveria ser os próximos concursos. E o último ponto na qual eu quero tocar é o seguinte: para que não haja mais contestamento da parte dos candidatos, é bom que quando estão a realizar este tipo de concurso, quando estão a utilizar sistemas informáticos para resolver este tipo de problema, que tenha pelo menos um organismo independente que vigia este tipo de concurso, este tipo de concepção desse software que vai resolver o problema. Por exemplo, o software que fez o sorteio, tem que ter sempre um organismo independente que vai vigiar a concepção desse software. Pelo menos que vai entrar, vai ver como é que esse software foi feito, ou que o software não foi sabotado de maneira a beneficiar algum e prejudicar os outros. Em muitos países isso existem. Por exemplo, existe que nas eleições eles fazem que tem sempre um organismo independente de engenheiros informáticos que vigiam essas eleições, ou que vigiam os softwares que fazem essas decisões, porque esse tipo de software que tomam percurso ou que tomam decisões pela sociedade é muito fácil de sabotar ou de piratear. Então, que haja uma instituição, um organismo que vigia esse tipo de concepção de software, um organismo independente. Bem, normalmente isso devia ser feito por informáticos ou por programadores independentes. Então, aqui vai as minhas 3 intrigas e opiniões de como deveria ser os próximos concursos que utilizarão sistemas informáticos para tomar decisões que visa o percurso da sociedade. Então, esse vídeo fica por aqui. Eu vou dizer, se você gostou ou se você tem uma ideia melhor do que a minha, clica aí no comentário, comenta a tua ideia e nós vamos ver, e outras pessoas também vão ver. Espero que esse vídeo chegue nas mãos das pessoas que concernem esta da problemática, o concurso público de aquisições de casa no Zango. Então, meu vídeo fica por aqui. Se você ainda não inscreveu, clica no botão, o botão está aqui na esquerda, na direita do ecrã. Clica.
fica, clica e se inscreva no meu canal, porque virão mais vídeos bons e muito bons para partilhar ideias de software convosco. Então, até a próxima e porta-se bem!